Boa noite, abrigo de luz. Ai, que bonito, salão cheio. Todos bem? Vamos começar? Boa noite, pessoal do Instagram, tá em casa. Só relembrando, como Ezequiel começou a passar semana passada, todas as segundas-feiras nós temos curso pelo Google Meet, certo? E a gente sempre estuda um livro das obras da doutrina espírita. Então, para quem está no Instagram, tem que fazer o link pelo Zap, que eu não marquei aqui, foi falha minha. E para quem está aqui no centro, tem o QR Code ali, que é só reconhecer pela câmera do celular, que aí fica mais fácil para entrar no grupo, para ir acompanhando. Estamos todos aprendendo juntos. Tá? Às terças-feiras, Evangelho aqui no Abrigo de Luz, com a câmara de passe espiritual e tratamento lá no fundo. Também temos o DEPOI, o Departamento de Orientação Espiritual, que a gente às vezes dá uma pedalada, uma derrapada, né? Às vezes a gente abaixa a vibração e é nesse momento que os amigos espirituais, que a gente está na mesma sintonia, acabam encostando na gente. Alguns querem ajudar, mas não sabem como e acabam atrapalhando, e outros querem realmente atrapalhar. Então, todo mundo está suscetível a acontecer isso. Então, é só passar no DEPOI, receber orientação espiritual, a orientação de quem estiver lá, e é direcionado para o tratamento. Esse tratamento é muito legal, e a gente também tem que fazer a nossa parte no dia a dia, né? Tá com dificuldade para dormir, acorda no meio da noite, pega um livro de seu gosto, pode ser um romance, se for um romance espírita, melhor ainda, se for um livro, as obras, melhor ainda. Acalma seu coração, acalma sua mente, faz aquela leitura, que aí o sono vem, a tranquilidade vem, o coração acalma, a mente acalma, e a gente consegue dormir mais tranquilo. Tá? Às quintas-feiras é tratamento exclusivo para desobsessão, para quem foi direcionado no DEPOI. E aos sábados, evangelização infantil, das 9 às 11, você falou, né? Todo sábado. E todo último domingo do mês nós iniciamos o Evangelho aqui na Briga de Luz, o Evangelho da Família, direcionado à família. Tem sido domingos maravilhosos, domingos muito gratificantes da gente. E acho que para quem vem também. Tá bom? Recadinho dados, vamos começar os nossos trabalhos. Quem quiser pode fechar seus olhos. Relaxando e tranquilizando os seus pensamentos. Também, se conseguir, a frequência cardíaca, relaxando os ombros. Nós possamos descruzar braços e pernas para que a energia possa fluir livremente pelo nosso corpo. Para que o plano espiritual possa trabalhar o nosso fluido. A partir já aqui do salão, do abrigo de luz. E unidos em um só pensamento, vamos elevando os nossos pensamentos até o plano maior. Vamos pedindo aos mentores da casa que possam envolver a todos aqui no abrigo de luz, encarnados e desencarnados, nós assistidos e trabalhadores também, encarnados e desencarnados, e nós possamos
ter os trabalhos da noite direcionados sempre no caminho do bem e da luz. E que todos nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, aproveitando a energia, aproveitando o aprendizado do Evangelho, da palestra. E nesse clima de paz, serenidade, tranquilidade, nos conectamos em definitivo com o plano espiritual maior. Essa prece grandiosa, querido Mestre, Deus Jesus. E os nossos passos em sua luz. Eterno amigo da perfeição, guarda contigo sempre o nosso coração. Assim seja, graças a Deus. Vou fazer uma leiturinha rápida aqui que eu já estou me demorando. Você é jovem e forte, qualquer que seja a sua idade. Veja-se jovem e preenchido de vitalidade. A vitalidade do seu corpo depende do seu tipo de pensar. Tenha coragem e ânimo. Elimine o pessimismo. Reconheça-se forte e sábio. Abra o seu mundo interior para Deus. Você é uma centelha dele. Fique feliz com isso. A saúde vem de Deus. Você é cada vez mais forte, quanto mais consegue raciocinar positivamente. Impressionante, exatamente o que você vai falar no tema da palestra. Gente, eu abri aleatório. Não vou nem comentar. O comentário vai ser da palestra da Nath. Impressionante. Gente, hoje a gente está recebendo uma amiga querida que desceu a serra daquela cidade maravilhosa em Campos do Jordão e vai trazer para a gente amor próprio e autoestima. Bem-vinda, Nádia. Só um pouquinho. Boa noite. Boa noite para quem está no Instagram também. É uma honra estar aqui servindo a casa, que tanto me serve, com a qual eu aprendo bastante. E o tema é amor próprio e autoestima, lições espíritas para uma vida mais feliz. E aí a gente vai começar falando sobre felicidade. Eu vou fazer essa pergunta umas 2 ou 3 vezes. Quem aqui se considera feliz? Ah, que bom. Obrigada. Fico feliz em saber. Então, o que a gente entende por felicidade? A felicidade, ela é um estado emocional positivo. O que ela traz para a gente? Bem-estar, realização, capacidade de conhecimento, contentamento. E ela faz parte das nossas experiências individuais. Todo mundo é feliz na mesma proporção? Não. Mas dentro do que entende por felicidade, assim você é. Como que a psicologia e a filosofia, elas definem felicidade? Elas definem assim, como sendo um equilíbrio emocional, satisfação com a vida, a prática do bem, essa parte é importante, e o cultivo de emoções positivas. São estados que a gente pode desenvolver, que faz parte do nosso próprio aprendizado, e daí o tema, autoestima e amor próprio. Então agora, para quem não levantou a mão, vamos ver. Eu li lá uma parte, a prática do bem. Se você é uma pessoa que pratica o bem, então você é feliz. Então, de novo, você está feliz? Sim, graças a Deus nós estamos. Agora eu vou comentar sobre o valor do ser humano na parte física e espiritual. Olha que interessante. A minha opinião. Você está numa casa espírita, você veio em busca de conhecimento,
de aprendizado. Os servidores vieram em busca de doação de energia. Se você faz o Evangelho no lar, se você assiste às nossas reuniões de segunda-feira, às 8h30, 20h30 da noite, e estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Se você pratica a caridade, se de alguma forma você se doa em algum trabalho aqui na Casa do Abrigo de Luz, se você vigia seus pensamentos, se você faz as preces de Jesus, então eu ouso dizer que você é uma pessoa feliz. Talvez você não soubesse, mas você é uma pessoa feliz. Porque a felicidade, ela tem a ver com a parte espiritual, com a parte emocional, não com a parte financeira. A parte financeira você pode conseguir e continuar sendo uma pessoa infeliz. Você pode não ter nada e ser uma pessoa feliz, nada materialmente falando. Aí, a gente tem que lembrar que o nosso espírito, ele é imortal. Então, nós estamos há bilhões de anos aqui, a nossa centelha divina, evoluindo, passando por diferentes reinos, mineral, vegetal, animal, a espécie humana, e vamos continuar evoluindo. A gente evolui para que a gente se torne um espírito puro, para que a gente se torne cada vez mais iluminado, e dentro dessa iluminação, dessa pureza, a gente libera bastante amor. Somos filhos de Deus, não somos? Então, se nós somos filhos de Deus, nós merecemos amor, nós merecemos respeito. Sim, mas isso começa de quem? Do outro para nós ou da gente para o outro, da gente para a gente mesmo? Da gente para a gente mesmo, muito bom. Então agora vamos confirmar o que ela falou, amor próprio e autoestima. O Divaldo Franco, ele nos deixou no plano físico esse ano, mas ele, com certeza, nas suas obras, ele deixou muita informação a respeito de amor próprio e autoestima. E ele definia a autoestima como sendo a capacidade que a gente tem de fazer coisas, os nossos dons, tudo aquilo que a gente é capaz de fazer é uma capacidade nossa. Então ele definia isso como sendo autoestima. E ele falava que a autoestima, ela estava ligada ao amor próprio porque a gente observa, a gente pensa, a gente age, primeiro em benefício da gente, para depois em benefício do outro. E isso em nenhum momento pode ser confundido com o egoísmo, ou como sendo pessoas que não se importam um com o outro, mas estão só preocupadas com a própria valoração. Então, já o Divaldo, nas obras dele, ele conseguia trazer essa diferença de autoestima para amor próprio. E ele dizia que a gente precisa, sim, se conhecer para poder conhecer o outro. Porque a partir do momento que você se conhece, você consegue respeitar no outro o conhecimento dele também. Então, se você tem defeitos, ele também tem, mas você não precisa contar, porque você não gostaria que ele fizesse o mesmo. Então, pensando nesse conceito, o Divaldo dizia que os nossos dons e as nossas capacidades definem a nossa autoestima, e nós, perseverando na fé, entramos na questão do amor próprio. Aí, quando a gente fala em amor próprio e autoestima, vem aquela questão do autoconhecimento. E reforçando, não é um ato egoísta. Primeiro você precisa conhecer suas limitações, conhecer até que lugar você pode chegar, e aí então você conseguir trabalhar dentro disso, partindo das boas vibrações. Aceitando-se como você é, e nessa aceitação você conseguir demonstrar para o outro que esse é o seu valor. Às vezes é o seu valor, não é defeito, que para o outro pode ser defeito, para você não é. E vice-versa. E aí então, quando a gente consegue compreender isso como não sendo um ato egoísta, então a gente consegue se enxergar. E se enxergando, a gente consegue dar o nosso valor. E aí a gente consegue continuar caminhando na senda evolutiva, na senda espiritual, buscando conhecimento,
praticando a caridade e seguindo aquilo que Jesus falou. Você tem que se amar como você gostaria que o outro te amasse, mas quando você se ama, você é capaz de amar o outro também, na mesma proporção. Então aí, a gente tem no livro dos Espíritos, tem a parte que fala de amor próprio e autoestima. No capítulo 12, intitulado Perfeição Moral. Tem 2 itens. O item 4, da questão 918, que diz assim: caracteres do homem de bem. Eu vou ler só a transcrição. O verdadeiro homem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre os atos realizados. Ele também se pergunta se ele não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que ele podia e se ninguém tem nada para lamentar dele. Enfim, se ele fez ao outro tudo aquilo que ele queria que o outro fizesse para ele. Aí na questão 919, no item 5, diz assim: conhecimento de si mesmo. E Santo Agostinho, ele fez uma transcrição grande, e eu resumi na parte, para a gente pegar mais a questão da autoestima com amor próprio. Ele dizia assim: o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Quando você estiver indeciso sobre o valor de uma das suas ações praticadas, pergunta para você mesmo como você qualificaria se essa ação fosse feita por outra pessoa. Você censuraria essa pessoa? Porque se você censurar, significa que você está tendo 2 pesos e 2 medidas. Para você é um valor, para ele é outro. E Santo Agostinho dizia assim: Deus não tem 2 medidas para a justiça. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, está intitulado assim: amar ao próximo como a si mesmo. Era a máxima de Jesus. No item 4 diz assim: amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Essa é a expressão mais completa da caridade. Essa é a verdadeira prática da caridade. Se eu tenho conhecimento, se eu sei das minhas possibilidades, das minhas capacidades, e eu preciso desse respeito, então eu sou capaz de reconhecer no outro as mesmas características. E aí então o nosso pensamento se eleva, a gente se une a essa pessoa e nós vamos ter uma boa vibração, uma boa frequência vibratória. As vibrações serão positivas. Ao passo que quando eu julgo o meu semelhante, esquecendo das minhas capacidades, dos meus dons, vamos dizer também dos nossos defeitos, então quando você está julgando, você está usando 2 pesos e 2 medidas. É interessante, né? Como Jesus Cristo, quando ele falava amar ao próximo como a si mesmo, e ele definia isso como questão de caridade, faz a gente refletir bastante. Eu tenho feito isso por mim? Eu tenho feito isso pelo meu semelhante? Eu estou realmente realizando aquilo que Jesus Cristo pediu, que era simples para fazer? É um momento de reflexão. E aí, quando Santo Agostinho fala, quando todos os homens conseguirem realizar essa proeza nas suas instituições, nos locais que ele frequenta, no trabalho, na família, no círculo de amizades, então ele diz assim: as pessoas serão mais humanas, elas serão mais benevolentes, elas estarão mais unidas, elas terão uma vibração positiva muito grande, e isso vai fazer com que a espécie continue evoluindo cada vez melhor. Então, aquela busca pela luz maior vai fazer parte dela. Mas vai demorar? Vai. Mas se cada um começar a fazer a sua parte, começar a enxergar assim, enxergar o outro, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Não diz assim, de grão em grão a galinha enche o papo. A formiga vai trabalhando sempre de pouquinho em pouquinho e leva as folhas lá para o formigueiro para se alimentar. Assim a gente também. E a outra coisa que eu queria comentar com vocês, como que a gente pratica
o amor próprio e a autoestima voltados para a visão espírita. A gente tem que cultivar que tipo de pensamento diário? Positivo, né? Então, manter os nossos pensamentos em boas elevações, boas frequências vibratórias. É fácil? Não. Mas quando a gente fez o plano reencarnatório, ninguém falou pra gente que seria fácil, né? Mas também ninguém falou, vai ser difícil. Só falou assim, vamos tentar? A gente vai estar junto. Ombro a ombro, a gente chega lá. Meditação e autoanálise. Santo Agostinho dizia que quando a gente vai deitar, é o momento que a gente fica introspectivo, né? Refletindo o que a gente fez ao longo do dia, as coisas boas, as ruins, o que deu certo, não deu para fazer no dia seguinte melhor. Ele dizia que esse momento de reflexão interna ajuda bastante a gente a se conhecer, a desenvolver a autoestima e o amor próprio, pensando nas falhas que você cometeu em relação aos outros e que você poderia não ter cometido. E então, se vier a passar pela mesma situação no futuro, você já sabe o que você tem que fazer. Então, ele dizia assim, que essa prática da meditação e autoanálise, ao longo da noite, quando você está lá antes de dormir, ele é muito importante, funciona. É só colocar em prática. Ele é muito bom, porque você faz uma revisão de todos os pontos do seu dia e você começa a ser crítico de você. Eu fiz isso, foi legal, eu fiz isso, não foi, preciso mudar. Nesse momento eu tive uma frequência vibratória baixa, eu olhei meio estranho para o meu companheiro aí do lado, quem trabalha comigo. Nem sempre a pessoa que está do seu lado e ela emitiu para você um olhar diferente, você não sabe a história que ela tem. Você não sabe se ela está sentindo alguma dor, se ela está com algum comprometimento espiritual, alguma vibração negativa, você não sabe nada, como é que você julga? Então, Santo Agostinho falava, faça essa reflexão, essa autoanálise, porque isso vai fazer você caminhar melhor. Isso é importante a gente fazer. Nós podemos, não custa nada. Outro conceito da prática do amor próprio e autoestima, confiar em Deus e em si mesmo. Não precisa dizer mais nada. Se somos filhos dele e temos a centelha divina dele, somos uma parte dele, então nós temos que fazer o que é o certo, né? Sermos justos. Respeitar-se cuidando do corpo físico, evitando abusos e excessos de todos os tipos. Não só na parte de alimentação, muita gente fala assim na bebida, no uso do cigarro, substâncias químicas, medicamentos, qualquer tipo de abuso que não seja normal para qualquer situação do dia a dia. Aquilo que tiver em excesso é algo que você tem que olhar e falar, preciso realmente fazer isso dessa forma, posso mudar? O que eu vou ganhar com isso? Um outro item, aceitar essa própria encarnação com resignação e perseverança, sem reclamar. Puxa, mas eu passo por isso. Mas olha, a vida de fulano é diferente. A dele é dele, a sua é a sua, ele tem um caminho, você tem o seu. Então, pensando em tudo isso, a gente tem condição de elevar a frequência, transmitir para o outro algo melhor, vivenciar primeiro esse algo melhor e isso se tornar praticamente contagiante. Se eu estou bem, quem está comigo do lado vai ficar bem também. E essa elevação de frequências, ela vai crescendo, ela vai se multiplicando e é assim que a gente vai conseguir caminhar cada vez mais. Para encerrar, tem do livro Ceifa de Luz, adoro, psicografado por Chico Xavier, é da coleção Fonte Viva, e na última parte ele fala de evolução e felicidade. Então, por que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade? Paulo, carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. E ele diz assim, não esperavas, talvez, que expressões espetaculares te marcassem na Terra os processos de vivência humana. Muitas vezes nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e
as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista anteriormente expendidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outro são muito diferentes. Onde os eletrocardiógrafos, capazes de medir o grau de dedicação dos pais pelos filhos, conseguem medir a extensão do amor que os pais têm pelos filhos? Em uma máquina. Onde os computadores que nos traduzam em número e especificações as doenças causadas pelo ódio? Como encontrar as máquinas que possam frenar entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que na terra, enquanto encarnados, tanta vez nos devastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio? E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantenham aí no mundo com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas quando apertamos em vão entre as nossas mãos, desfalecentes, as mãos das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte. Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria caminhar por meses e meses um deserto formado em pepitas de ouro, sem a benção da fonte, ou residir num palácio sem luz? Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade, a compreensão, que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade fora das leis de Deus. Então, espero que a gente consiga sair daqui se respeitando, se amando, conhecendo mais, tendo bons pensamentos, dentro das dificuldades diárias, que a gente saiba olhar para a dificuldade e a gente possa dominá-la e não elas a nós. Que a gente mantenha a nossa frequência vibratória sempre elevada, sempre positiva, para que a gente consiga caminhar fazendo um mundo melhor. Você quer falar alguma coisa? O que é? Diária? Todo dia. Todo dia a gente fazer essa prática. Eu queria agradecer a todos a paciência por ouvir, que seja um momento reflexivo, e o convite para participar das reuniões de segunda-feira, ele é estendido a todos, vale muito a pena. A gente aprende bastante, já que a gente está aqui para aprender, vamos fazer o nosso melhor. Muito obrigada, que todos tenham uma ótima noite, uma semana abençoada, e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. É só colocar. Obrigadinha. Imagina, beijo. Depois de uma palestra maravilhosa de ensinamentos e reflexões, onde nós buscamos nos sintonizar ao Pai Criador, e sintonizar com os nossos melhores pensamentos, buscando nos conhecer, para que sejamos espíritos melhores. Então, nessa paz, nessa tranquilidade, nós vamos agradecendo a Deus, Pai da vida, pela oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos, em nome de Jesus Cristo, com auxílio, apoio da espiritualidade amiga,
dos anjos do Senhor. Os amigos espirituais deixaram de entrar nessa casa somente aqueles espíritos encarnados e desencarnados que vieram em busca de paz e tranquilidade em seus corações. Os amigos espirituais também fluidificam as águas dessa mesa, fluidificam as águas dessa casa, da sala de passes e de todos os ouvintes. Eles colocam bálsamos curadores salutares, energizantes, que vão fazer bem ao nosso corpo físico, ao nosso corpo espiritual. Dessa maneira, nós vamos buscando, depois de muito recebermos, doarmos, vibrarmos muita paz e muita tranquilidade aos nomes que aqui nós direcionarmos os nossos pensamentos, vibrando muita paz e tranquilidade a todos os nomes que se encontram na caixinha de vibrações, as caixinhas de vibrações encarnados e desencarnados. Vibrando muita paz, muita tranquilidade a todas as casas de oração, de orações, que elas possam continuar a receber a todos aqueles amigos que buscam tranquilidade, paz e uma assistência espiritual. Os amigos espirituais também nos auxiliam e direcionam as melhores energias nossa e deles a todos aqueles que estiverem em dificuldade, aos auxílios, orfanatos e hospitais. Que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes possam auxiliá-los na medida do possível, dentro do merecimento de cada um. Pai amado, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, ó Pai, mas livra-nos de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. O pessoal lá dentro está se preparando para nos receber.
Nós vamos intercalando as fichinhas amarelas e as fichinhas brancas, tá? Um e dois.